Muito obrigado, muito obrigado. O método arejar a mente para extinguir o pecado. Qual é esse método? Dando continuidade ao estudo do livro A Humanidade Isenta do Pecado, do grupo da Caminhada da Prosperidade, vamos falar sobre método para extinguir o pecado. O pecado é encobrimento da nossa natureza divina, o Filho de Deus. Por causa do pecado, por causa desse pó que encobre a nossa natureza divina, nós não conseguimos manifestar a força da vida. Não manifestando a força da vida, nós também não conseguimos cumprir com a missão da nossa vida, que é expressar Deus nesse mundo. Aí está a causa das infelicidades, das doenças, das dores e sofrimentos da humanidade. Depois que uma pessoa comete um pecado, surge-lhe o desejo de autopunição, do mesmo modo, quando lançam-se poeiras e lixos na fogueira, levanta a fumaça. A esse desejo de autopunição damos o nome de tormento da consciência ou remorso. Judas Iscariote, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, foi acometido por um violento tormento de consciência, remorso, e acabou cometendo suicídio. O remorso é a fumaça que se levanta no processo em que a brasa da natureza divina do ser humano busca reavivar-se, rompendo a manta do pecado que a cobre. Remorso, tormento da consciência e consequente autopunição não é um castigo de Deus, mas sim um processo para levantar a chama, a brasa da natureza divina do ser humano. De onde vem o remorso, a inquietação que acompanha a consciência do pecado? Quando a nossa pele está em contato com uma superfície lisa e macia, compatível com ela, temos uma sensação agradável. Mas, quando a nossa pele fica em contato com uma superfície grossa, incompatível com elas, temos uma sensação desagradável. Da mesma forma, quando cometemos um pecado, ocorre uma dissonância no interior da nossa alma e sentimos que algo incompatível com a nossa natureza divina está em contato com ela. O pecado, tanto em pensamento ou atos, causa uma sensação desagradável à nossa alma, porque não é compatível com a nossa natureza divina, que é perfeita. A consciência é a manifestação da nossa natureza divina que sente a sensação desagradável. No princípio, a sensação desagradável sentida pela alma é apenas no nível psicológico, mas pela lei mental segundo a qual vibrações da mente acabam por se manifestar, pouco a pouco ela passa a se manifestar objetivamente, tomando aspecto visível e perceptível sob forma de doença, infelicidade, sofrimento, etc. A consequência do pecado aparece objetivamente em nossa vida, tal como sentença de um julgamento. Podemos dizer que nosso estado físico, nosso meio ambiente, são sentenças ditadas por nossa própria mente. Cada um escreve a história da sua vida. A história da vida de um indivíduo, de uma pessoa, é a história das sentenças ditadas pela sua própria mente. Nós somos autores da nossa própria vida. A história da vida individual é de responsabilidade da mente da própria pessoa e a história da humanidade é da responsabilidade da mente coletiva da humanidade. A origem da consciência do pecado. Desde que Adão cometeu o pecado original, que é o primeiro encobrimento da natureza divina do homem, a ideia de pecado está arraigada no subconsciente do homem. O que é esse pecado original? Muitas pessoas ligam ao sexo, mas não tem nada a ver com sexo. Quando Adão comeu o fruto da maçã,
Ele viu que estava nu. Nu significa que viu o seu corpo e se considerou como pó da terra, como matéria. Aí que adquiriu a consciência do eu material. Isso está escrito na Sutra também, dessa forma. A ilusão fundamental, que é o pecado original, surgiu em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra e nos dias atuais da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Hoje, a consciência do pecado original ligado ao sexo, acho que existe pouco. Pode ser que ainda existe, mas existe pouco. Nos dias atuais, a consciência do pecado vem da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Quando se destrói essa ilusão inicial, esse pecado original, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao nada original. Ou seja, é fundamental nós compreendermos essa verdade e, através desta luz da verdade, extinguir o pecado e eliminar a doença, a pobreza, as dores e sofrimentos da nossa vida. Por que ocorre a consciência do pecado no homem que é originariamente isento de pecado? A Seichonoye ensina que pecado não existe, o ser humano é perfeito e isento de pecado. Um cego de nascença que nunca em sua vida viu a luz não tem noção da treva, mesmo estando na treva. Da mesma forma, um sapo que nasceu e cresceu num poço estreito e nunca conheceu a liberdade, não sentirá a falta da liberdade mesmo que permaneça naquele espaço exíguo. A consciência do pecado é a conscientização de não estar manifestando o aspecto original perfeito. Por que temos a consciência de não estar manifestando a perfeição? Porque nós não somos cegos de nascença, nós somos perfeitos. Por sermos perfeitos, enxergamos a imperfeição. O imperfeito, o ser imperfeito, que como fosse esse sapo que nasceu dentro de um poço estreito, não sabe o que é liberdade. Para ele está tudo certo. Mas por que nós temos a consciência de pecado? Porque somos seres perfeitos e enxergamos a imperfeição. O imperfeito não vê a imperfeição, só o perfeito vê a imperfeição. Por sermos perfeitos, isto é, isento de pecado, por sermos filhos de Deus perfeito, é que nasce em nós a consciência do pecado. A consciência do pecado é como uma fumaça. Forma a fumaça porque a brasa procura avivar-se, queimando os elementos indesejáveis, lixo, sujeira e pós que cobrem a brasa. Devemos preocupar em fazer a brasa e não fazer a fumaça, porque fumaça em si não é brasa. Não havendo a brasa, não se forma fumaça. A brasa em si não constitui a fumaça. Também os elementos como a poeira e lixo não constituem a brasa, então não adianta fazer a fumaça, tem que fazer a brasa avivar. Devemos preocupar em avivar a brasa, isto é, a nossa natureza divina, e não fazer a fumaça, ou seja, chamar de pecador e para levantar a consciência do pecado. Porque a consciência do pecado não constitui a nossa natureza, assim como lixo e poeira não constitui a brasa. Para formar a brasa não precisa fazer a fumaça. Avivar a consciência do pecado é como só querer fazer a fumaça sem se preocupar em avivar a brasa. A brasa é como a nossa natureza divina. Cobrindo-se a brasa, cumprindo-se a nossa natureza divina com lixo, levanta-se a fumaça. Essa fumaça é comparável à consciência do pecado do ser humano. Quando cobre a nossa natureza divina com sujeiras, com nódulos da ilusão, com crenças erradas,
levanta a consciência do pecado, que é a imperfeição. Por sermos perfeitos, nós enxergamos essa imperfeição e aí surge em nós a consciência de não estar agindo como filho de Deus. Quando a natureza divina fica encoberta por pecado, pecado quer dizer nódoa da ilusão, surge em nós a consciência de pecado, que é a fumaça, para que as ilusões sejam extinguidas. A fumaça em si não forma a brasa, porque é fruto do lixo, da sujeira e pó que encobre a brasa. Portanto, se quisermos formar a brasa, não adianta fazer a fumaça, ou seja, não adianta levantar a consciência do pecado. Avivar a consciência do pecado não leva o homem à salvação por causa disso. É compreensível que religiões procurem avivar a consciência do pecado no intuito de levar à salvação, mas consciência do pecado é como uma fumaça. Fazer a fumaça sem se importar com a brasa é inverter a ordem das coisas, ou seja, é preciso preocupar em avivar a brasa, não fazer a fumaça. Incutir o medo, o sofrimento, a dor, o terror da destruição na cabeça das pessoas é avivar a consciência da culpa, sem se importar em avivar a natureza divina do homem. É o que se vê hoje mais nesse mundo. Notícias de medo, de terror, de sofrimentos, de violência, mas isso não muda o homem. O terror da guerra não mudou o homem. Então não é incutindo medo, terror, destruição, que o planeta da Terra vai ser destruído, que vai vir enchentes, catástrofes, etc., etc., não vai mudar a consciência, não vai mudar o homem. O homem é perfeito, é preciso avivar a perfeição da vida, a natureza divina, o Filho de Deus que está dentro do ser humano, ter a consciência vida e começar a respeitar todas as vidas que habitam o planeta Terra. Aí sim é que vai solucionar o problema. A fumaça é uma espécie de gás tóxico. Quando ele se forma em grande quantidade, pode apagar a brasa. O mesmo pode-se dizer em relação à consciência do pecado, ou seja, incutir o temor, o medo, o castigo, a violência. Se elevar demais o nível, eles podem sufocar de vez a natureza divina. E é o que a gente se vê hoje no mundo. As pessoas estão tomadas de medo, de terror, tem medo de sair de casa, tem medo de caminhar, tem medo de expressar o amor. Por causa disso, está tomado, está rodeado de fumaça, de gás tóxico. Esse gás tóxico da fumaça, em grande quantidade, apaga a brasa, sufoca a natureza divina e não deixa manifestar a força da vida. Chamar de pecador é como só fazer a fumaça. Muitos religiosos pregam que o ser humano é uma criatura insignificante, um pecador, um ser cheio de perversidade e pecados, por pensarem que provocando a consciência de pecado, a fumaça, estão ajudando a avivarem as chamas. Não só religiosos, mas muitos pais apontam o lado errado dos filhos, coisas erradas, em vez de dizer verbalmente, você é um burro, dizem diretamente. Eu já vi pessoas falarem para os seus filhos, seu primo fulano está estudando em Harvard, você podia esforçar também. Isso é chamar de burro, né? Não chama diretamente de burro ou preguiçoso, mas está dizendo, você é um burro ou um preguiçoso. É a mesma coisa quando uma esposa diz, a minha amiga ganhou uma joia do marido dela. Está dizendo, né? Você, né? Devia ser marido melhor. Não faz isso.
não é apontando erro, não é dizendo que você é o culpado que vai melhorar a pessoa. Nunca vi ninguém melhorar dizendo que você é culpado. Deixar presa a natureza divina, avivar somente a consciência do pecado, é como provocar somente a fumaça, sem intensificar o poder calorífico da brasa. O resultado é o exaurimento da força da vida. Se fica falando você é burro, você é burro, você é burro, a pessoa perde a força, perde a vontade e acaba exaurindo, não tem mais força para levantar. Por isso, a Seicha Noye diz para ver sempre a perfeição do Filho de Deus, o Disso, a natureza divina, em vez de ver aspectos fenomênicos distorcidos, apontar os erros. Para extinguir o pecado, Seicha Noye ensina a ver o Disso, a natureza divina do homem, o Filho de Deus que está dentro dele. Para avivar a brasa, não necessitamos levantar muita fumaça. Intensificando o poder calorífico da brasa, a fumaça surge sozinha e também ela se apaga, porque a brasa queima a sujeira e acaba a fumaça. Da mesma forma, em relação à consciência do pecado, precisamos avivar a nossa natureza divina. Devido ao poder calorífico da brasa, a sujeira começa a se queimar, transforma em chamas e a fumaça desaparece. Da mesma forma, basta avivar a força da vida do Disso, da nossa natureza divina, do Filho de Deus, e as nódulas da ilusão serão eliminadas, surgindo momentaneamente a fumaça devido à queima da sujeira da ilusão, mas é momentâneo. É como fazer a brasa. Momentaneamente, no início, surge a fumaça, mas depois que a brasa levanta, a fumaça desaparece. Assim é a nossa natureza divina. Quando nós avivamos a força da vida elimina as sujeiras e surge a perfeição nesse mundo. Para fazer a chama, basta arejar a brasa, ou seja, assoprar a brasa, oxigenar a brasa. Para avivar a natureza também devemos oxigenar a nossa mente, ou seja, arejar a mente. O meio para extinguir o pecado e nódulo da ilusão, então, é arejar a mente. O arejamento da mente consiste em despertar a perfeição da vida adormecida, encoberta pela ilusão. Para isso, precisamos compreender que existe o eu verdadeiro, o Filho de Deus, dentro de nós, em primeiro lugar. Segundo, compreender que pecador não é o nosso eu verdadeiro, da mesma forma que a fumaça não é o fogo em si, e deixar que a consciência do pecado dissipe por si mesma. Isso aqui é fundamental, compreender que o pecador não é eu divino, é o eu verdadeiro. A consciência do pecado cria uma figura que parece que existe, mas não existe, que é o pecador. Se até agora a fumaça chamada consciência do pecado não se dissipava, continuava a nos envolver, era porque nós próprios a mantínhamos conosco, criando cortina mental presa à ideia de pecado faz parte de nós. Faz parte da consciência da humanidade. O pecado original, a ilusão inicial que está incrustada na mente da humanidade. É preciso eliminar. É como a força da gravidade que segura o ar. Se não tivesse a força da gravidade, o ar ia expandir. Claro, não vão querer isso, mas era isso que iria acontecer. Como desfazer a cortina mental, quer dizer, a fumaça, o pecado, a nódoa da ilusão? O pecado encobre a natureza divina pela força da atração dos nossos pensamentos ilusórios, assim como nuvens cobrem a superfície da Terra devido à força gravitacional. Se a gravidade deixar de existir, as nuvens dissiparão no espaço. Por que aquele
aquele furacão que tem 1.000 metros de diâmetro, aquilo paira no ar vários dias. E lá embaixo a Terra está girando e o furacão acompanha o giro da Terra por causa da gravidade. Porque se a nuvem do furacão está 1.000 metros, 2.000 metros acima, se a Terra está girando, o furacão teria que ir para outro lugar, mas não vai, ela acompanha porque a força da gravidade faz a nuvem girar junto com a rotação da Terra. Para eliminar essas nódoas da ilusão, os pós, as sujeiras que encobrem a nossa natureza divina, o pecado, deve soltar da sua mente o pecado, assumir a culpa, se for o caso, entregar o destino na mão de Deus. Deve soltar, porque quando você solta, ela vai embora. Se tiver consciência de culpa, você tem que assumir a culpa, assumir as consequências e entregar o destino nas mãos de Deus. Volvendo-nos firmemente para a nossa perfeição interior, o Filho de Deus que habita em nós, que é originariamente divina, passamos a ter a mente sempre positiva e alegre e bem arejada. Uma das formas mais eficientes de manter sempre a mente arejada é nutrir sempre sentimento de gratidão, sentimento de alegria, o que mais mantém a mente bem arejada. O método arejar a mente para extinguir o pecado e as nódoas da ilusão, para fazermos com que as poeiras, sujeiras da mente, as névoas da ilusão, queimem-se de uma só vez e a chama da vida passe a brilhar intensamente, é imprescindível proceder um eficiente arejamento da mente. Da mesma forma, quando queremos avivar a brasa, assoprar o ar, no caso, temos que assoprar o ar na nossa mente. Arejar a mente, expulsar da mente todos os gases nocivos, porque quando assopramos o ar, o gás nocivo sai e entra o oxigênio que vai ser absorvido pela mente. Quando a mente fica tomada pela fumaça, ou seja, a consciência de pecado, pode transformar em intensa chama, isso é verdade, ou pode ser sufocado, aqui que mais acontece. O que precisamos fazer? Arejar a mente. Se o arejamento da mente for eficiente, pecados, as nódoas da ilusão, as crenças erradas se queimarão rapidamente, transformando em chama ardente que ilumina a mente. Se você arejar a mente, levanta o fogo e a fumaça desaparece, a consciência do pecado e o pecado também desaparece. O meio de arejar a mente é a meditação Shinsokan. Na meditação Shinsokan, ao inspirarmos lentamente o ar, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós através das mãos postas. Enquanto inspiramos, mentalizamos a infinita força vivificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. Você inspira o ar. Nesse momento você está arejando a mente, está oxigenando a mente. Você está fazendo que a sua natureza divina se aviva, avivando a natureza divina, queima-se as nódoas da ilusão, queima os lixos, queima a sujeira, queima o pecado e a força da vida vem com toda a força e muda o seu destino, elimina as dores e sofrimentos da vida. Algumas pessoas fazem disso uma oportunidade para mudar a vida. Por que uns conseguem fazer isso e outros não? Por causa do grau da convicção, eu sou filho de Deus. Aqueles cuja convicção, filho de Deus, é fraca, como uma brasa prestes a apagar, são dominados pela fumaça, a consciência do pecado, que é um gás tóxico, sufoca a brasa e acaba sucumbindo. Para extinguir o pecado é fundamental
aumentar o grau de convicção, eu sou filho de Deus. Como é que se aumenta o grau de convicção? Eu sou filho de Deus, é o método, arejar a mente. Arejar a mente, é preciso praticar a meditação Shinsokan. Ao inspirar o ar, mentalize a infinita força vivificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. E aí você está arejando a mente, arejando a mente. A brasa da natureza divina surge, apaga-se. As fumaças apaga pecado, apaga a nova ilusão, ilumina a sua vida e faz manifestar a força da vida que traz alegria, felicidade e prosperidade na sua vida. Muito obrigado, muito obrigado.